você entra em um lugar que tudo faz sentido? Que cada peça conta uma história? Estamos no espaço Entre Tempos do arquiteto Hélio Albuquerque, na Casa Cor Brasília 2025. Um espaço que te convida a contemplar toda a arte, pausar, se conectar com toda a beleza que existe aqui. E é incrível como tudo aqui parece que foi escolhido para quem realmente mora nesse espaço, desde o tapete até o mobiliário. Bem-vindas! Obrigada. Prazer receber vocês Por aqui. nos receber. Imagina. Oi, Prazer. Prazer Bem-vinda. estar aqui com você nesse ambiente tão lindo. Prazer. Hélio, é sempre uma expectativa o seu ambiente na Casa Cor, porque você tem muito critério nas suas escolhas. E onde estamos hoje aqui? Queria que você falasse um pouquinho para nós. Alva, nós estamos na Brasília de 1973. É a Brasília que eu cheguei aos 7 anos de idade, com meus pais transferidos para a capital, e eu quis trazer um pouco dessa Brasília que eu encontrei. E Hélio, quais elementos do ambiente te remetem a essa memória? Aqui tem 2 elementos principais que me remetem a isso, né? Que foi, na verdade, o coração do projeto. Primeiro, o uso do carpete, que era presente na casa de todo mundo, os quartos eram com carpete. E segundo, o uso da lâmina natural de madeira. Então eu quis trazer um pouco dessa ambientação. Maravilha. E é muito interessante a forma com que você vai elaborando o espaço. Você tem uma assinatura muito forte, focada em arte, né? Então, sempre que a gente entra no seu ambiente, a gente percebe a sua assinatura. Como foi a escolha de cada um desses elementos? Na verdade, assim, eu tenho, por hábito, eu tenho, assim, o gosto pelo garimpo, né? Eu estou constantemente, e eu tenho um compromisso, inclusive, toda viagem que eu faço, eu trago uma peça voltada para mostras, né? E isso vai para o meu escritório, eu tenho um acervo no escritório, e são as peças que eu vou usando. E isso acaba trazendo um diferencial, né? Então, esse gosto pelo garimpo, esse olhar pela busca do diferente, é uma coisa que faz parte do meu trabalho desde sempre. Maravilha, um olhar treinado. E Hélio, e assim, você constrói toda essa narrativa, né, que você acabou de falar, da Brasília, de 1970, e a gente vê também que você traz obras aqui de peso, né, você tem uma, inclusive, que é do seu acervo, que é uma obra do Sesquiate, e que eu acho super importante você falar também um pouco da questão de valorizar e fazer esse investimento, né? Porque a gente vê que você, além das obras de arte que a gente vê, né, aqui nas estantes, nas paredes, tem também obra de arte, né, nos tapetes. A gente sai um pouco da parede e a gente entende que o mobiliário, que o próprio tapete, os seus tapetes são da Gallery, né? Esse aqui é um paquistanês e é antigo. E toda essa construção é seu olhar, é teu critério e é assim, você exala bom gosto. Obrigado. O que eu acho interessante também é que você usou o carpete, mas você trouxe o tapete em cima, que também é uma composição que às vezes as pessoas têm uma dificuldade de usar, né? Então eu achei que ficou tão interessante, porque além do paquistanês, você também tem um ali bem na entrada do seu ambiente, que é de onde? É um iraniano. Nossa, ele é lindíssimo. Bonito, né? Já demarca, né, essa entrada com E você sabe que essa coisa do carpete, ela é tão bacana porque ela ainda tem uma coisa importantíssima, que é a acústica. O ambiente com carpete, além de um conforto térmico, ele tem um conforto acústico. E o mobiliário, né? Porque todo o seu mobiliário aqui também é arquivo. É da arquivo, isso. E todos a gente vê que tem uma conotação que a gente vê a arte em todo esse mobiliário, né? Você poderia falar um pouquinho? Sem dúvida. É porque, assim, eu tenho algumas peças que já são ícone do design, né? Algumas que estão fora do Brasil, expostas em museus fora do Brasil. Então eu tenho desde o Jean Gillon, que já é uma pessoa extremamente consagrada, como eu tenho o Lucas Bond, que é um designer mais novo e que é o autor desse sofá maravilhoso e que tem exatamente essa leitura do que eu queria, né? Que é um pouco dessa Brasília dos anos 70, como a poltrona que eu estou sentado, do Percival Laffer. Então todo o mobiliário, seja do designer já consagrado ou do designer que já está despontando, eles conversam de uma forma muito harmônica e isso foi uma busca realmente. E eles remetem a 1970 ao mesmo tempo que são extremamente atuais. Exatamente. Né? E são atemporais. O bom é sempre atemporal, né? A peça boa, ela vai estar sempre atemporal. Exatamente. E sabe que é um trabalho, assim, eu digo que é quase intuitivo.
né? Então a gente vai se envolvendo com o projeto, a gente vai se envolvendo com essa ambientação que a gente idealizou na cabeça, e a Casa Cor, ela tem essa oportunidade, porque o cliente é você, né? Você cria esse personagem, né? Então você acaba tendo maior liberdade, embora eu goste muito de ver o que o cliente tem e inserir dentro dos projetos aquilo que já faz parte da vida do cliente. E conta a história dele, né? Sem dúvida, sem Inclusive, dúvida. você tem peças incríveis de colecionadores. Sim, né? sim, sim. E é exatamente isso que vai contando a história. Exatamente. Como você disse, que trouxe algumas de viagem, que vai Exato. montando o seu acervo pessoal, e também ir trazendo esses elementos tão importantes e imponentes para o espaço, vai contando mais a história. Como que você faz a curadoria desses Você sabe que é espaços? muito comum quando eu chego na casa do cliente, ele fala, olha, nada meu se aproveita. E eu pergunto, onde está o seu armário? Onde é que você guardou tudo que você ganhou de casamento? Onde é que está a xícara da vovó? Onde é que está o bule da tia? Eu quero ver essas coisas. Porque uma característica que eu tenho, não é nenhuma característica, mas uma coisa que eu gosto muito, e todo mundo vai observar isso muito nos meus trabalhos, são as estantes. Porque estante conta história, né? Quando eu entro numa casa e olho uma estante, eu sei o que a pessoa lê, eu sei para onde ela viajou, eu sei quem é a família dela, eu vejo que coleção ela tem. Então a estante vai me mostrando quem é a pessoa que vive ali. E é na estante que a xícara da tia entra, que o bule da avó entra, que o galo de briga que foi da casa de todo mundo entra. É ali que eu vou misturando esse antigo e o novo, as nossas recordações de viagem, Sim. né? E eu gosto que isso esteja sempre pronto para receber o novo. Hélio, isso é muito importante que você está falando, porque na maioria das vezes as pessoas, elas querem trocar, descartam. Por isso que é importante fazer investimento num bom mobiliário, numa peça de design mesmo, né? Nas obras de arte, porque isso é eterno, carrega, faz parte. A gente vê muito isso. Você tem aqui luminárias Pierre Cardin, estão com você já há quantos anos? Ah, já é. Isso aí já me acompanha há um bom tempo. O seu olhar é assim, a gente tem que super valorizar a maneira como você pensa, como você faz, né, compõe os seus ambientes, que eu acho que fica tudo muito natural e com o jeito de quem vive. Né? Eu acho que aí o alvo importante é onde entra um pouco da experiência do profissional, no sentido de orientar mesmo, né? Eu fico muito feliz de ver que de 10 anos para cá o mercado mudou muito. As pessoas realmente voltaram a olhar um pouco mais criterioso para essa peça mais bem escolhida. Seja ela obra de arte da parede, seja o mobiliário, mas a pessoa está mais atenta a isso. Eu costumo falar o seguinte, você não precisa começar com o que há de mais importante. Mas se você está disposto a gastar R$1.000 que seja, R$1.000 você já escolhe uma boa gravura. O olhar vai mudando e o gosto ele vai chegando, o gosto por essa coisa, né, da busca da obra, ele vai chegando silenciosamente. Quando você vê, você virou um colecionador. E eu acho que aí o importante de tudo isso é o diálogo do profissional com o cliente, é o profissional entender. Sempre, sempre. O primeiro passo é sempre essa percepção de quem habita aquele espaço, né? De qual é a relação dele com o espaço, o que é importante para ele naquele espaço. E a minha função não é apenas ser o não, é também ser, isso é possível, né? Eu costumo brincar, claro que isso é uma brincadeira, que se o cliente chega para mim e fala, eu quero um jardim com Branca de Neve e 7 anões, a minha função não é dizer que isso é brega, a minha função é dizer como eu vou fazer isso ficar bonito, né? Ai, Como que eu vou lindo. fazer Branca de Neve e 7 anões chegar nesse jardim e ficar de uma leitura que não passe pelo brega, e sim passa pelo diferente, pelo bonito, pelo exótico, pelo excêntrico, não importa. Por isso que eu adoro você. Inclusive, a gente tem que aprender muito com você, porque você Imagina. sempre, como você falou das estantes, é sempre algo que a gente gosta de ir vendo aos poucos, sabe? Degustando. Aham. E Mas aí, a ideia é essa. A estante, a função da estante é essa. É o momento em que eu paro e aprecio. Eu olho prateleira por prateleira e eu não desvendo ela no primeiro momento. Na primeira olhar, depois no segundo olhar, a outra vez que eu vou na sua casa. Até porque essa estante ela tem que ser mutante. Porque a gente não para, a gente viaja. E se eu Sim. tiver na minha casa ela tão engessada a ponto que eu não possa trazer uma recordação de uma viagem que eu fui, a gente estagnou. Então a estante é para isso, é para poder ir colocando, lindo a gente vai o seu olhar inserindo, pra né? isso. E por isso que a gente fez essa conversa com você hoje. Porque eu acredito que você tem muito a nos ensinar. Imagina, que isso. O importante realmente é isso, é porque é uma parceria, né? Todo trabalho com o cliente é uma parceria que nasce e ela tem que ser respeitosa.
né? E a gente tem que saber fazer uma leitura do que é realmente importante para aquele cliente. E ele se sente absolutamente prestigiado quando você traz algo que ele achou que por algum motivo não seria aproveitado, você traz destaque. Porque na verdade é se ressignificar, né? Se eu tiro um bule que está no armário e boto ele numa estante, eu estou dando outro sentido para esse bule, né? Ele está entrando em outro contexto, que é possível e que fica bonito e é o que vai diferenciar a sua casa da sua casa, da casa do outro. Exatamente. E, Hélio, me conta um pouquinho, porque a gente também tem alguns outros mobiliários, né? Que tem no seu ambiente, inclusive esse carrinho bar que é lindíssimo. A mesa também de jantar. Conta um pouquinho também das escolhas que você fez dele. Ótimo. É assim, uma vez que eu idealizei o ambiente, né, dessa Brasília que eu queria retratar, eu fui atrás de um mobiliário que tivesse um pouco essa linguagem, o que não é difícil, né? Porque a gente tem uns designers hoje maravilhosos, né? Aqui eu venho muito no ambiente, eu vejo as pessoas quando entram e olham esse sofá do Lucas Bond, elas até acham, isso aqui é Sérgio Rodrigues, isso aqui é Jorge Alzupin, porque a linguagem é muito próxima, né? Então você vê que é um móvel de peso, ele não é um sofá, ele é uma escultura. Ele tem umas costas bonitas, ele tem um pé bem pensado, ele tem equilíbrio. Uma mesa lateral, né? Também que dá esse apoio de uma forma bem delicada e elegante. Essa poltrona, por exemplo, do Percival Laffer, é uma poltrona que originalmente, isso aqui é branco, né, de fibra. Sim. E aqui ela já está sendo no lançamento, ela revestida do próprio tecido da poltrona. Então, essa mobília, conforto, nossa, né? isso abraça, né? Não à toa eu estou sentada aqui, porque ela abraça a gente de uma maneira muito confortável. E a gente vai vendo que essa mobília ela também vai tendo pequenas adequações para o nosso momento, para o hoje, né? Pro hoje. Então isso é muito bacana. Então a curadoria ela é feita assim. Eu primeiro montei o que eu queria no espaço, sentei no Arquivo Contemporâneo Brasília e comecei a escolher o que entraria, que tecido traria um pouco para essa linguagem, como é que eu iria compor o espaço, e ela nasce de uma forma muito natural. Perfeito. Maravilha, Hélio. Imagina. Só tenho, né, muitos parabéns para te dar. Obrigado. Realmente o ambiente está incrível. A gente, novamente, identifica muito a sua linguagem. Obrigado. E você é realmente um profissional como eu falei, a gente tem muito a aprender com você, com o seu olhar, com a sua curadoria. Eu agradeço muito por essa conversa nossa de hoje. Eu que agradeço muito, e o aprendizado ele é mútuo, diário e constante. Eu passaria, não um dia, eu passaria vários dias com você. Coisa boa, a casa tá aberta. Agora eu posso fazer a última pergunta? O que é arte para você? Nossa, arte para mim é tanta coisa, sabe? Eu acho que arte remete a muito daquilo que eu fui agregando na minha vida. Eu tô falando de uma linguagem mais ampla, eu não tô indo lá no dicionário para falar o que é arte, né? Então é tão pessoal, né? Porque às vezes um objeto que para mim não tem tanto significado, para você tem um significado tão relevante. E como determinar isso é arte ou isso não é arte, né? Entra aí um pouco daquele olhar respeitoso que eu estava falando. Mas assim, uma coisa que eu acho importante falar da arte é que, sem dúvida, ela agrega qualquer projeto e qualquer ambiente. E, mais uma vez, eu falo da minha satisfação em ver que hoje a arte está sendo vista, está tendo esse olhar, né, dela como um elemento que vai fazer parte do seu espólio, vai fazer parte de algo em que você vai poder, no futuro, ou passar para algo melhor, ou seus filhos vão poder usar aquilo de uma outra forma. É um enfim, legado, né? É um legado que você deixa, né? Hoje a gente tem a arte Graças a muito Deus. acessível. Lógico, né? Sem dúvida. E é tão gostoso isso de a gente pegar um artista novo, por exemplo, e ter o olhar de que isso aqui vai despontar. Exato. Né? Isso aqui vai acontecer. É bacana. Ter E o olhar você como investe, investimento. exatamente, você investe, e para isso nós temos grandes galerias que estão ali nos apoiando, nos orientando, com esse olhar de, olha, segue por esse caminho, olha, preste atenção nesse profissional, nesse artista, isso tudo é muito importante. Então a gente está caminhando para um lugar, né, onde as pessoas realmente estão. Eu sinto isso, que hoje a arte ela vem valorizada. Sem dúvida. E uma outra coisa interessante também, pode existir um high-low, né? Sim. De você ter uma peça icônica junto a uma peça que é afetiva. Sempre. Que nem sempre tem um valor, né? Um preço tão alto, mas tem um valor inestimável para você. Mas esse é o grande diferencial da casa de um para a casa do outro. Né? A gente identificar que ali, embora eu tenha a mesma poltrona, que eventualmente, vamos falar aqui um exemplo, pega uma mole, né, que está em vários ambientes, mas eu consigo distinguir essa casa exatamente nisso, é aquilo, mas o
que veio com a sua história, né? O que você herdou da sua mãe, o que você herdou da sua tia. É claro que vai ter alguma situação em que não há nada, a pessoa não tem ou não se guardou, não importa, mas ela vai começar dali a história. É a gente pensar nisso, no que você vai poder deixar e que vai fazer parte da história de alguém. Exato. Perfeito, Hélio. Que colocação, assim, exemplar. Imagina. Hélio, eu quero te agradecer pelo nosso papo incrível de hoje, que em breve teremos mais alguns episódios junto com você também, contando mais sobre o seu espaço. Obrigada, Hélio. Imagina, é um prazer enorme. O prazer é nosso.